Sejam muito bem-vindos a mais um podcast sobre filhos. Eu sou o Thiago Martins, @paijovem. Tenho esse perfil no Instagram há 7 anos. Sou designer, pai do Arthur e da Gabriela e marido da Letícia. E eu sou a Letícia, @psicoleticiafranco, e sou psicóloga, psicoterapeuta, especialista em infância e família. Sou mãe do Arthur, de 7 anos, e da Gabriela, de 4, esposa do Thiago. E hoje a gente vai para o nosso 5º episódio. 5º episódio do podcast sobre filhos. E hoje a gente escolheu um tema muito requisitado, que é o uso de telas. Isso mesmo. Vilão, ajudante... Educador. Educador, salvação em alguns momentos, ferramenta. Boas questões. Tem muita coisa sendo falada sobre isso e a gente veio desmistificar algumas, colocar nossa opinião em algumas outras e explicar também muito do que acontece, né? É importantíssimo pensar sobre o que acontece dentro da criança, né, nessa interação, ou será que a gente pode chamar de interação? Às vezes. Então, é uma das questões importantes aí. Acho que a gente vai ter muitas frentes para conversar hoje, sabe? Tem a questão do próprio videogame, que é uma coisa que também aparece muito na clínica, e também entre, né, as crianças ali na escola, e de várias idades, né? Até o adolescente, até o adulto jovem, o videogame muito presente hoje na vida deles, inclusive como uma possibilidade profissional, enfim, coisas que antes ficava muito mais distante, né? Sim. O youtuber, daí a gente vai para a zona do YouTube, que daí também as crianças pequenas já, né, com esse acesso, e os pais com essa ferramenta. E além disso, a questão mesmo de como a gente usa o celular para tudo, né? E a criança também está com esse acesso. Sabe, uma das coisas que mais me perguntam e falam, tanto dentro do consultório quanto em outros locais, né, é sobre como lidar hoje em dia com toda a rotina atribulada, nós como pais, né, que a gente chega em casa depois de um dia inteiro de trabalho, vai para o 3º turno, ou depois de um 3º turno, está muito cansado, tem que fazer né, a janta, tem que organizar tema, tem que ver material para as crianças e a gente precisa de tempo, né? A gente precisa que a criança fique um pouquinho mais parada, tranquila. Sim, sem, né? A demanda dela. Sem o chamar a mãe, chamar pai. Então, as famílias me dizem isso e aí elas dizem, nessa hora a gente recorre ao celular, né? Ao tablet, pode ser televisão. Mas, então, assim, tem essa recorrência à tela num momento, né, onde a família, então, se encontra. Então, uma demanda dos pais. E essa é a coisa que eles mais sentem, né? Porque na hora ali parece que dá certo, sabe? Tu bota a criança na frente do tablet, na frente da televisão, com o recurso que ela quer. Então, ela ainda escolhe. Né? Ela tem vários aplicativos para escolher. Ela pode jogar joguinho, ela pode olhar YouTube, ela pode olhar algum Netflix e Disney e tal. É muita opção. Então, alguma coisa vai agradar. Só que daí depois tem todo um perrengue que os pais sofrem também, que é a questão de tirar a tela, né? Por exemplo, vai chegar na hora de jantar, e aí eles não conseguem mais tirar a tela. E aí começa toda uma prática de jantar olhando televisão, jantar com o celular na mesa, e isso vem como uma situação, tá, na clínica, no sentido assim de quero ajuda para mudar isso. E isso me chama a atenção, acho que é importantíssimo essa preocupação dos pais sobre isso, mas é muito desafiador, então, para eles. Eles já chegam dizendo, é muito desafiador, porque eu já tentei não usar, mas eu não consigo, né? Tô refém. Então, quando a gente começa a se sentir refém de algo, a gente se acaba, né? Fica muito ruim, parece que a gente não tem mais controle de nada. Tá, e uma questão... eu não sei como que era na tua família, mas eu sei como era na minha e de muitas pessoas ao meu redor. Se usava esse recurso também.
de deixar as crianças na televisão enquanto se fazia outras coisas. Mas o que tu acha que é diferente hoje? Talvez essa coisa das opções e isso. Então vamos chegar agora onde que as coisas acontecem, como acontecem dentro da criança. Porque então quando a gente dá várias opções para a criança, primeiro que algumas vão ficar mais ansiosas, tentando escolher, né? E usando isso das várias opções, tendo uma certeza de que tem esse leque inteiro, elas podem ir fazendo mudanças, né? Quando elas ficam frustradas com aquele conteúdo. Então tá muito desinteressante agora essa parte do episódio, eu pulo para o outro. Né? E isso em Netflix da vida. Mas se a gente for pensar em YouTube, que é mais ainda no dedo, né? Ou rolar e escolher outro, ou passar adiante, né? Então fica algo muito na mão realmente da criança. O que acontecia na nossa época? A gente tinha que esperar a propaganda, a gente tinha que esperar o episódio que acabava e que só ia vir no próximo dia. Sim, tu queria olhar um desenho, mas tinha outro antes que tu tinha que esperar aquilo ali para tu olhar o que tu queria. Sim, né? Se tu não esperasse, tu talvez perdesse o início do teu desenho. Então tu esperava e tu fazia isso acontecer. Tinha uma questão de rotina, né, que também era alienante, também ficava, né, todo mundo ali absorto naquilo ali, mas tinha frustração envolvida quando a gente tinha espera, tinha regras da emissora, regras de hoje de futebol não tem aquele programa que eu gostava, muitas coisas que hoje a gente não tem, principalmente quando a gente fala de algo tão na mão como o celular ou o tablet, que daí no caso qualquer streaming, mas também o YouTube mesmo, eu acho que para mim é o que mais fica evidente do controle da criança sobre o que ela assiste, né? Sim, e toda a questão do YouTube também dela estar assistindo um vídeo e do lado já ter as outras opções, né? Nossa, sim. E a gente fala, né? E a gente até acha interessante e bonito de ver como a criança aprende rápido. Sim. E nessa hora a gente vê que o bebê já aprende e já consegue passar de vídeo e já consegue escolher e ele sabe exatamente qual é o vídeo que ele gosta, né? Então isso mudou muito. A gente tem uma autonomia assim na nossa mão com o celular, com o tablet, e assim, né? É dado na mão, sabe? Isso que os nossos pais diziam assim, quer tudo na mão. Pois é, esses aí, os nossos agora já nasceram com tudo na mão. E é muito controle, olha só a quantidade de controle que eles têm, que eles acham que têm. Né? Então, a frustração é zero. E aí, o que acontece mais ainda nos vídeos de YouTube é a questão do vídeo ser em looping. Então, agora falando de vídeos para crianças pequenininhas. São vídeos musicais, são vídeos com musiquinhas e imagens que acontecem sempre igual. E fica em looping aquilo ali. E isso gera um prazer imediato o tempo inteiro no prazer, o tempo inteiro aqui no alto, né? E esse hype de prazer, de gozo, faz com que a criança ela se sente satisfeita assim. Quando começa a baixar um pouco, ela já não gosta. E aí ela muda, ela quer ir para o outro vídeo, ou ela já sabe que logo, logo vai vir o outro vídeo, e daí né, ela consegue... Então, quando ia se frustrar, volta e tem um prazer imediato. Então, frustração zero e prazer imediato não é bem como é a vida, né? E, além disso, ainda tem a hiperestimulação. Uma hiperestimulação visual, auditiva e com pouquíssimo movimento corporal, né? Então, tem ali uma satisfação imediata, hiperestimulação e frustração zero. Sim, uma coisa totalmente passiva, né? Totalmente passiva. O que acontece numa tentativa? Qual seria a primeira interação que um pai ou uma mãe fariam nessa hora? O que tu imagina? Perguntar o que tá olhando. Pode ser. E aí a criança às vezes nem escuta, de tão focada que ela tá, de tão presa que ela fica naquilo ali. Ou então a outra interação comum é... Pedir para desligar. Chegou a hora da gente jantar, chegou a hora da gente tomar banho, agora tem que fazer o tema. E aí esse corte...
ele vai ser o primeiro corte desde que talvez ela tenha ligado o celular na frente dela. Sim, a primeira frustração e vindo do teu pai e tua mãe. Dos donos da frustração da vida, Sim. né? Mas é uma frustração que vem, então, e ela interrompe um ciclo que estava se colocando, parecendo que ia ser infinito, né? Quem já viu o vídeo de bebezinho sabe, é infinito o negócio, né? E de fato, são muitos minutos, às vezes horas de vídeo, é uma coisa insalubre para qualquer um, né? E aí, quando vem esse primeiro corte, é claro que vai ter uma reação exagerada, né, da criança. Ela vai ficar muito louca, vai ficar indignada com essa intromissão, então, na verdade, da realidade, né? Sim. Se intrometendo no prazer dela. Sim, ela estava satisfeita. Ela estava alucinando ali que o mundo era aquilo, né? Que o mundo era aquele looping sem fim, só de gozo. Então, fica muito complicado. E aí os pais, eles conseguem, aos poucos eles vão identificando isso, assim, ó, é pior quando eu coloco ele na frente do YouTube. Vou ter que recorrer ao YouTube, mas depois eu vou sofrer. Então, pais que observam seus filhos conseguem ver o que acontece logo depois, né, e relacionar essas coisas. E aí eles vêm pedir ajuda. Eu preciso mudar isso, eu não sei outra forma de fazer mais, né? Até conseguem ter o seu momento para ir lá fazer a janta, arrumar o material, tomar o seu banho, mas depois é o inferno para fazer o resto da rotina. Então os pais ficam muito insatisfeitos também. E o que fazer, então? Pois é, né? O que fazer é de fato... Olha, a Organização Mundial da Saúde, as associações de pediatria dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, aqui do Brasil, olha, muitas pelo mundo, ali na área de Suíça, esses países que são super reconhecidos também pela boa qualidade de saúde infantil e pediátrica, eles já dizem assim, evitar e desencorajar o uso de telas até 2 anos. Seria 0 telas até 2 anos. Difícil, né? Na realidade não rola, mas... Na realidade não rola. Então, o que a gente pode pensar como, né, formas de dar uma amenizada nisso? Evitar, tu falou antes, o uso passivo das telas nessa idade. E aí estica um pouquinho, tá? O uso passivo não deveria ser motivado até os 5, 6 anos de jeito algum, né? Isso significa ter mais interação entre criança e adulto durante o uso da tela. Fora da realidade também? Será? Como será que dá para fazer? Então, o que a gente vê também? As organizações de pediatria dizendo, bom, então vamos pensar em tempos, né, para uso de tela livre, sempre com cuidado sobre o conteúdo, sobre o que está sendo acessado, né, isso sim, sempre. Mas, então, a gente vai aumentando gradativamente, né, a partir da evolução da criança. Então, até os 2 anos seria 0. Se precisa usar... Daí vem uma coisa muito interessante. Por que precisaria usar? Tem vezes que é mais seguro a criança estar na tela do que não estar. Tu imagina alguma situação? Quando ela dirige um carro, não sei. Mas é do carro mesmo. Uma situação que eles descrevem e que todos nós, pais, já passamos em viagens longas, né? Um bebê, ele fica pedindo para sair da cadeirinha. Sim. Só que é muito perigoso um bebê sair da cadeirinha. Então, é mais indicado que o bebê use a tela para prender a atenção dele e ele ficar seguro na cadeirinha do que ele ir para os braços da mãe. Né? Então, é interessantíssimo, assim. A questão da segurança, ela sempre vem primeiro na infância. E aí, então, uma das situações aí é essa, né, da viagem. Mas, bom, mas igual, eu quero estimular meu filho, eu acredito que tenha coisas legais, sim, e realmente tem. E, inclusive, tem uma tecnologia humana, né, por trás, assim, que estuda
formas saudáveis de ter tecnologia na infância. E na tenra infância. E outras questões até de ajudar na comunicação. Então, assim, as pesquisas são a mil no campo da tecnologia e no campo da psicologia infantil. Então, tem coisas legais. Então, sempre olhar qual é a indicação ali do aplicativo, coisas educativas daquela idade, super legal. Mas aí fazer com interação. Então, Sim, o pai sim. e a mãe participando. Não focar no passivo mesmo, né? É. Usar como uma ferramenta. Usar como ferramenta. Aí tem uma diferença, mas isso pode ficar para outro dia. Que é a coisa do ser muito professoral nessa hora. E o pai e a mãe querer educar em termos quase formais o seu filho, né? Dizendo, vamos fazer essa atividade aqui para desenvolver tal coisa, né? Vai para além disso, sabe? Sim. É a coisa da interação mesmo, é do vínculo. Então, uma das questões que eu queria hoje trazer para pensar é a importância da interação, né? Então, o uso de telas, é vilão? Bom, pode ser, se for passivo. Se for motivo para interação, pode ser um grande aliado. Como algo muito presente na minha vida, por exemplo, que é o videogame. É óbvio que daí entra na discussão, não é na discussão, mas na questão de excesso. Sempre é ruim, né? Sempre. Não importa do que, excesso é ruim sempre. Mas o videogame eu sempre vi como uma coisa que me formou, tem como uma pessoa. parte de mim como pessoa, é graças ao videogame, é graças a filme, a tela e essas coisas usadas de uma maneira um pouco mais saudável, assim. Interação tanto com meu irmão, por exemplo, conhecendo pessoas jogando. Aí entra uma questão também de segurança hoje em dia. Claro, e sim, sempre, essas questões. Uhum. Mas eu usava o videogame para aprender inglês, por exemplo. E eu acho que muito é isso. A coisa do uso passivo, de tu estar ali jogado, refém, só tomando informação na cara, isso faz mal com certeza. Mas tu usar a tela, usar a tecnologia de uma forma disso, assim, como ferramenta para tu aprender mais ou tu ter novas experiências, eu acho que é válido, né? Claro que sim. E é uma postura, tá? Que a criança, ela já pode... Na verdade, a família, né, vai ter essa postura ou não da questão da curiosidade, sabe? Então, assim, provavelmente tu ficava curioso com a questão de uma outra língua que não era a tua e que quase todos os jogos eram em inglês, e se tu não aprendesse, tu ia ficar de fora daquele conhecimento. Sim. Então, tu era curioso sobre o que tu não entendia e tu queria entender, e por isso, então, tem uma facilidade com línguas, e isso foi realmente te constituindo, né, que eu te conheço. Então, mas uma família que coloca isso, tá, da curiosidade, do que tem de novo, do que eu quero entender, né? Eu quero conhecer, eu admito que eu não conheço, eu admito que não faço parte daquele mundo, isso vai gerar na criança uma ideia de eu tenho o que tirar daqui. Sim, é um meio daí, né? É um meio, é uma ferramenta. Então, esse posicionamento dos pais, daí eu vou voltar para a pergunta, né, que eu acho que a gente ainda vai demorar um pouco para responder, né, que é como mudar isso, como melhorar esse ponto. Bom, essa postura de curiosidade, de fato, de querer saber algo que eu não sei, e isso significa também admitir algo que não sei, vai fazer com que os adultos possam ter mais interação com a criança durante o uso da tela, por exemplo. Que é o simples fato de um pai e de uma mãe poderem realmente se interessar pelo que seu filho joga. E isso é uma das questões que a gente mais vê agora falando sobre o que as crianças e adolescentes, né, trazem. Minha mãe nem sabe o que eu jogo. Meu pai não entende nada do PC. Né, ou do videogame. E mal sabem eles que é claro que os pais jogavam. Eles jogavam Winning Eleven em japonês e tinham que saber como colocar lá no negócio. Né? Eles jogavam RPG
e não queriam nem falar, talvez, que jogassem para não ficar de fora sei lá, da reunião dançante. Enfim, tem muita história, né, da vida dos pais, que quando os pais não se colocam atentos e curiosos sobre o que os filhos fazem, os filhos deixam de saber a história dos pais também. Sim, os pais deixam de saber o que o filho está fazendo, né? Pois é. Mas mesmo assim, a gente pode ter pais que não se identificam com o videogame, não gostam de tecnologia, mas daqui a pouco o filho deles gosta. O filho deles tem um youtuber preferido e quer ser youtuber. Eles têm um jogo que está se destacando e que acha que pode ter um futuro nos jogos, né? Antes era o jogador de futebol, agora a nova onda, assim, o novo desejo de ser youtuber, de ser jogador profissional, ganhar dinheiro jogando videogame. Então, se os pais não se interessam, no mínimo, para conhecer um pouco dessa realidade, o filho vai ficar assim, eu não tive apoio, né? A sensação que dá é que eu tô sozinho. Tô sozinho nessa minha vida, né? E que se eu não busco por mim mesma satisfação também nisso, não tem muito sentido. Sim, é uma baita oportunidade de conexão, né, entre pai e filho. Isso, sim. Que é perdida realmente, porque daí, se tu não demonstra interesse, a criança vai continuar fazendo, mas não vai te falar nada. Sim. E isso só aumenta daí, né? Vou dizer uma coisa que acontece numa sessão de terapia, tá? Com criança, com adolescente, pré-adolescente, né? O interesse, então, do psicólogo sobre o que a criança faz, o que o adolescente faz. Então, eu quero saber genuinamente o que a criança ou o adolescente faz, o que ele joga, e o que ele assiste, e que anime que ele gosta. E aí, quando eu pergunto e quando eu escuto de verdade, né, tô olhando para ele, olho no olho, não tem nenhuma tela, a não ser que seja online, né, mas igual não tem nada no entre aqui, é só nós dois, a criança vai me ensinam sobre Naruto, já sei tudo. Nossa. Spoiler de Naruto, né? Eu tô esperando para assistir com o Arthur quando ele tiver a idade, assim. Mas já sei tudo, né? Como é que joga tal jogo, como é que funciona Roblox, Minecraft, como é que funciona né, jogos aí um pouco maiores, Free Fire, Fortnite, tudo, né? Eu fico sabendo porque eu pergunto. E aí, às vezes, assim como algumas crianças dizem, né, crianças bem pequenas dizem, sério que tu vai brincar? Tu sabe brincar? Eu achei que adulto não sabia brincar. Achei que adulto não brincava. Por que acha isso, né? Porque o pai e a mãe não brincam. Sim. A mesma coisa, então, assim, tu vai querer falar mesmo sobre Fortnite comigo? Sim, eu vou querer. Por que não? Porque adultos não querem saber sobre videogame. Eu não sou esse adulto. Então, aí coloca um abismo que pode ter ou não. Né? Então, quero dizer isso porque eu, pessoalmente, gosto de videogame. Né? Mas os meus alunos, por exemplo, eu ensino isso na técnica para eles e alguns não conhecem videogame, não dá tempo de assistir todas as séries, não dá tempo. Né? Para ficar na onda dos adolescentes e tal. Mas uma curiosidade de verdade, não é a curiosidade que a gente fala, mas é um interesse, né, uma atenção, vai fazer muita diferença na vinculação, que é onde o que a gente quer, né, deles. A gente quer que eles consigam se vincular com seus pais, com os seus pares e depois com as outras pessoas na vida adulta. A gente se preocupa com o vínculo porque é de fato onde tudo começa, né? Na relação mãe-filho, pai-filho, ainda começa até antes, né? Então, seu pai com o seu pai e tal, vai indo. Então, assim, vínculo é algo que é muito caro para nós. O vínculo, para ter vínculo, precisa da interação. Aí vem uma outra hora que é super incentivado o uso da tela.
é para a interação de pessoas que estão longe. Então, se eu moro em outro lugar, ou durante a pandemia a gente viu isso, a gente conseguiu manter vínculos e manter as crianças conhecendo os avós, tendo relação com os avós, por causa das telas. E isso foi muito importante e segue sendo muito importante. Agora, nesse mundo que a gente pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, estando em qualquer lugar do mundo, muitas famílias vão optar por morar distante das suas famílias de origem e nem por isso vão estar desvinculadas a elas. E aí as crianças nascem e elas conhecem os seus avós a partir de uma tela, sim. Né? E ficam podendo ansiar pelo encontro. Né? Então também tem essa ânsia do encontro, e isso é legal. Então é mais um lugar aí que a tela nos ajuda um monte. Né? Mas tudo... Eu fico aqui pensando na questão realmente da interação, né? A gente se preocupa com a interação, porque é na interação com o mundo que a criança vai se desenvolver. Então, por exemplo, uma criança, ela não precisa ser distraída do mundo, porque é isso, né? Boto na tela para distrair a criança para eu poder ir fazer as minhas coisas de adulto. Não é disso que ela precisa. Ela precisa de interação com o mundo. Então, o bebê pequeno, ele precisa de interação, de fato, com o mundo, né, material. Experimentação, movimento. O bebê precisa de movimento. Ele é sensório-motor. Ele aprende a partir do seu corpo, em movimento e em experimentação. Depois, a criança não precisa de distração, ela precisa de movimento e interação e tempo livre para poder brincar. Brincar é interagir com o mundo, né? Então, esse tempo, sabe, livre, que parece às vezes, né, que é a mesma coisa que preciso distrair então a criança. Não, o que a criança precisa é de tempo para brincar, tempo para se mexer, tempo para experimentar, tempo para interagir. E excesso de tela e interação não combinam, né? Inclusive pelos adultos. Sim, os adultos se sentam numa mesa e cada um fica com o seu celular e não interagem também, né? Então, que modelo a gente está sendo para as crianças? Então, a gente foi num hotel e no café da manhã de hotel. Eu amo o café da manhã de hotel. Eu tô super ligada ali a ver o que tem e se eu vou repetir, o que eu vou repetir. Sim. E aquela vista diferente da minha casa, com tudo diferente, né? Então, te prende, te chama atenção e no caso, eu desejo aquilo. Aí a gente olhava para o lado, tu lembra? Uhum. Era as crianças no celular. E os pais, às vezes também, ou não, às vezes os pais estavam nesse sonho realizado, no café da manhã de hotel, mas os seus filhos, cada um num celular. Num hotel que era direcionado para famílias, para crianças, que tinha menu, kids, no café da manhã, né? E isso não era o bastante, então, para as crianças saírem do celular. Então, a interação entre as famílias, na família, está muito prejudicada nesse sentido. Sim, e é um momento que sempre foi, não sei exatamente que palavra usar, mas um marco do dia é a refeição, que está toda a família unida e conversando e tal, né? Pois então, isso é uma questão muito importante que as pessoas têm um pouco de dificuldade, às vezes, de aceitar quando a gente instrui, propõe que tentem fazer uma refeição livre de telas. E aí agora colocando os adultos junto, tá? Quantidade de famílias que jantam assistindo a novela, né? Que almoçam assistindo o Jornal do Almoço. Então, assim, é muito forte o vínculo para algumas famílias, a alimentação e a tela. Isso, então, não é de hoje, isso não é agora o celular, tá? Isso são hábitos familiares mais antigos. Isso, antes, então, de existir o YouTube, a internet, né, já se brigava dentro da psicologia da família, da criança, já se tinha essa luta, né, pelo momento da família unida na alimentação.
Tá? E isso, se a gente for conversar com nutricionistas, eles vão defender isso também, fonoaudiólogos vão defender também, pedagogos, psicólogos, porque justamente é o cuidado de todas essas áreas com a interação e atenção focada no momento, né? Então, crianças e adultos que comem assistindo televisão tendem a comer mais. Deixa um pacote de bolacha na mão enquanto olha um filme, tu come o pacote inteiro, né? Se tu tá reunido em família, pode ser uma mesa farta, mas com atenção na sua alimentação, tu consegue se servir só o que tu quer. Sim, acaba sendo a passividade do alimento junto com a tela. Junto né? com a passividade da tela. Mistura e dá uma coisa, na verdade, uma coisa muito boa, né? Sim. É uma questão, de novo, da satisfação sem fim. Entra na lista de coisas boas que não fazem bem. Talvez. E aí tem uma questão importante. No uso de telas, a palavra-chave é moderação. Para muita coisa da vida, né? Mas para tela a gente vai ver isso, assim. Moderação, com moderação dá. Então, uma família pode fazer um jantar diferente, que vai ser um cineminha, olhando, mas não ser o hábito, né? Então, outra coisa importante que a gente estava falando antes, o excesso de telas pelos adultos. Sabe uma das coisas que as pesquisas mostram que acontece com famílias que usam muito celular, pais e mães que usam muito celular? Tem mais acidentes domésticos. As crianças se machucam mais, elas param no pronto-socorro, porque o pai e a mãe estavam ali, sim, pode. E daqui a pouco, brum, caiu, se quebrou. A falta de atenção... Não tem como, a gente brinca, né, que mulher pode prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, mas a tela nos tira totalmente, né? Então, tem sim uma coisa aí da sensibilidade das nossas respostas para as crianças, né, de poder entender o que ela está pedindo e a gente responder de fato, a resposta ser... Sim, igual certa. Quando a gente fala com elas não respondem direito porque estão olhando o YouTube e a gente faz a mesma coisa. Né? Também. Então, assim, outra questão. Quando eu estou olhando o celular e estou na minha rede social para me dar uma espairecida e a criança vem me incomodar, eu sou mais intolerante com ela. Sim. Eu grito mais com ela, eu respondo de forma ríspida, eu não sou eu. Tá? Então, isso é uma das coisas. Quando a gente não fica em excesso na tela, a gente consegue colocar limites, inclusive para as crianças, e dizer, agora a mãe vai parar aqui um pouquinho e vai olhar o celular dela, façam tal coisa, né? Mas com um limite, a gente consegue organizar isso. Se eu estou o tempo todo ali e eu não consigo nunca satisfazer o meu desejo, que era me adentrar um pouco mais ali no meu lazer, no momento de lazer, eu vou ser mais intolerante com a criança, vou ser mais agressiva assim, com a criança, e dessas respostas agressivas é o que depois eles vão estar repetindo também, né? Com o irmão, com o próprio pai e mãe. Então fica complicadíssimo, atrapalha muito a interação. E aí vem os hábitos que, para ser mudados, muitas vezes precisa ser pelos adultos. Né? Sim, são hábitos saudáveis, na verdade, e coisas que a gente coloca e que a gente sentiu na prática, assim mesmo, na vida real, de que funciona muito fazer esses combinados. Funciona muito tu dar limite de tempo, moderação do que está sendo visto, o que está sendo jogado, por quanto tempo pode acontecer. E a gente via claramente, sei lá, se combinava com o Arthur que ele podia jogar 1 hora. Se às vezes a gente se atrapalhava aqui com alguma coisa, ele jogava 1h20, ele já era outra criança quando terminava, né? Então conseguir ir vendo assim como que o teu filho, qual é o ideal para ele e para ti, assim eu acho, né? São combinados que eu acho que vão... E nessa parte, isso tem que ir mudando. Tu vai lembrar que no começo o Arthur tinha meia hora de jogo, Sim. né?
meia hora de jogo. Depois, a gente aumentou para 2 meias horas. A gente separadas. A gente tentou aumentar de meia hora para 1 hora. Daí a gente viu que 1 hora foi demais. Daí a gente, vamos de repente... 2 meias horas. Meia hora, né? E isso ele tinha 5:6. Acho que sim. YouTube não tinha, não podia usar YouTube, mas o jogo, a gente começou a baixar jogos no videogame que eram legais para criança, né? Deles, E aí... E que a gente sempre participava também. Sempre participava. Enfim, temos, então, a gente gosta, né, também. Isso também ajuda um pouco, mas hoje ele já sabe os jogos que eu não gosto. Tem jogos que eu não gosto de jogar. E aí, se ele quer a interação comigo, ele vai ter que jogar jogos que eu gosto também. Né? Então, tem uma troca aí nessa interação. Mas aí, depois, ele foi crescendo e a gente foi aumentando, então, para 1 hora de jogo direto. E agora, nas férias, chega, sim, a 2 horas, chega, às vezes, a um pouco mais, direto. Mas tem... Uma das principais coisas é o combinado, né? Sim. Então, ter que combinar, dizer, olha, que horas que tu vai começar a jogar, que horas que tu vai parar de jogar. A gente teve que mostrar no relógio como é que isso funcionava. E aí a coisa conseguiu ser boa, né, para todo mundo. Uma das outras questões que eu sempre defendo, né, com os pais se tu não conhecer o jogo, então, que teu filho joga, por exemplo, tu não vai conseguir saber o que é de fato bom para ele, no sentido, inclusive, de tempo de jogo. Tá? Tem jogos que são que não tem pause, isso é verdade, né? Tem jogos que não tem pause. Então, como fazer combinados? Né? Bom, combinados de limite de hora mesmo, assim, às 3 horas vai desligar, porque às 13h30 tu tem inglês, né? A criança vai ter que, o adolescente, vão ter que organizar. Vão poder começar a última partida, no máximo às, 15:45, para poder terminar às 3. Né? Então, eles vão ter que fazer uma organização da rotina deles de jogo. Mas para isso, os pais têm que saber que jogo é esse. E a outra coisa quando aumentar, né? Tu lembra um pouco como é que foi? Quando é que a gente viu que precisava, que ele já podia e estava precisando de mais tempo livre para jogar? Sinceramente, não lembro agora. Bom, ele foi pedindo. Sim. Né? Ele pedia, eu quero mais, eu quero mais. E aí a gente foi vendo o jogo que ele jogava também e via que, por exemplo, na época ele estava jogando Minecraft, ele tinha 6 anos e ele estava querendo construir coisas que eram mais demoradas. Nunca dava tempo dele fazer o que ele queria no jogo, né? Não dava tempo de fazer. Né? Então, ali a gente tinha uma boa ideia, né? Uma coisa que é muito interessante é perguntar para a criança ou para o adolescente quanto tempo que ele acha que ele precisa. Às vezes ele vai dizer menos do que a gente imagina que ele gostaria. Sim. Então, assim, não, mas se eu perguntar isso pro meu filho, ele vai dizer que ele quer 4 horas de jogo. E às vezes tu pergunta e ele ou ela vão dizer, 2 horas. Sim, ou mais meia hora. Ou mais meia hora, né? E aí então, por isso a importância de perguntar para a criança e querer escutar a criança. Né, em vez da gente botar já a ordem direto. Mas isso tudo que a gente está falando é de realmente limites num sentido muito amplo, que é de hábitos saudáveis, né? Que tu ia falar, assim. Hábitos saudáveis que é para toda a família. Hábitos familiares, almoçar em família ou jantar em família, não assistir nenhum tipo de tela 1 hora antes de ir dormir, para não ter essa hiperestimulação visual. Poder ir acalmando, diminuindo luzes, tudo isso que a gente sabe que é importante e bom para o nosso corpo, para ele desligando também. Que mais? O hábito de se movimentar. Né? Então, poder realmente ter momentos livres de telas para tu poder estar fazendo outras coisas, interagindo, e aí vamos colocar a prática de atividade física também. Né? Então, hábitos saudáveis para toda a família. E eu acho que se fosse... Vamos encerrando, né? Mas acho que para resumir, então, toda a questão de telas, se é vilão, se é salvador, o que é, eu acho que dá para resumir em moderação
E principalmente a interação, né? Acho que sem a interação possível das telas, não vale a pena. Sim. E aí, isso vale para bebês, isso vale para crianças pequenas, isso vale para crianças maiores, isso vale para adolescentes. E para adultos. E para o adulto também. Porque daí, quando a gente se reúne com amigos, a gente vai conversar sobre a série que a gente está assistindo, a gente vai conversar sobre o jogo que a gente está jogando. Então é isso. Ficamos por aqui. Esse foi o 5º episódio do podcast sobre filhos. Continue nos mandando dicas de assuntos, sugestões, dúvidas, relatos sobre assuntos que a gente já trouxe aqui. E pode mandar aqui nos comentários, pode mandar para @psicoleticiafranco, @paijovem, ou no podcast sobre filhos, @gmail.com também. É isto? É isso. Então tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.